Jesus nos abençoe, querida amiga, querido amigo. Caminhando nos estudos com Vinícius, vamos agora entrar em umas reflexões muito fundamentais sobre o Natal de Jesus. E não nos enganemos, talvez pensando que o título remete somente às festividades do mês de dezembro. Não, não. Este capítulo ele é fundamental mais até nos demais períodos do ano, nos demais meses do ano, porque Vinícius vai apresentar para nós que o Natal de Jesus, além do símbolo, é um sentimento, é uma atitude, é um comportamento, é um hábito, é uma maneira de sentir e de viver que deve sempre se apresentar diariamente nas nossas existências, se não talvez até mais. A cada gesto, a cada pensamento, a cada atitude. É neste caminho que Vinícius vai nos levar. Mas antes a gente precisa fazer alguns destaques. Por vezes, somos muito apaixonados, muito conhecedores até das histórias do Evangelho. Isso é bom, isso é muito bom. A história, desde os primórdios da civilização, a narrativa tem sido utilizada e tem dado muito certo para a educação das nossas mentes. Aquilo estimula a nossa imaginação, vamos começando a visualizar a cena, nos colocamos por várias vezes dentro da cena, como um dos personagens. O Evangelho faz muito isso conosco, nos sentindo ali presentes, e a narrativa tem o poder de fazer a gente sentir. Então, mais que a teorização, a explicação, a história faz com que a gente se emocione, sinta todos aqueles estados mentais, emocionais que as personagens da história apresentaram. E isso, por óbvio, mexe com as fibras da alma da gente. Então, quando lemos, estudamos o Evangelho, nós nos sentimos naquilo que percebemos compatibilidade com Simão Pedro, com Paulo de Tarso, com Maria Madalena, com o cego, com o paralítico, com o leproso, com o obsidiado. Vamos nos comparando, vamos mensurando as nossas conquistas morais. E naquilo que não entendemos e nos vemos deficitários, detectamos os pontos mais urgentes de trabalho no nosso processo evolutivo. Todavia, temos que lembrar que só estacionar no campo histórico não nos leva muito longe. É belo refletir e recontar. É lindo utilizar do apelo emocional, se for justo, se for honesto, se não for nas bases da manipulação, da desonestidade. É lindo, porque tocar as emoções também faz com que a gente se desarme neste mundo que por vezes anda com corações muito armados. Coração armado não ama e não se sente amado. Mas nós precisamos dar um pulo além da história e perceber a nossa história, a nossa. E contar o Evangelho segundo a nossa história, para que a gente não venha se tornar uma repetição de Simão Pedro, uma repetição de Madalena. Não é viver igual a, mas ver o que viveram que nós podemos aproveitar. Onde erraram, que nós não vamos errar, porque é assim que a gente aprende. Se nós estamos errando como, é trabalhar naquilo para que não erremos mais. Mas onde acertaram, se espelhar. Tomar como orientação, aproveitar.
Então, o Evangelho, mais do que o apelo emocional da narrativa, ele tem a função educativa da formação do caráter. E esse caráter é formado quando eu não me vejo igual Simão Pedro, mas eu vejo características que nele também possuía e que precisam ser trabalhado. Porque o Evangelho, para meus irmãos, para minhas irmãs, independente de me conhecerem por nome, pela religião que eu professo, pela profissão que eu executo, vão me conhecer pelas minhas atitudes, pelos meus gestos, pelo meu comportamento silencioso. O Evangelho que vão saber de mim é esse. É esse. E não se tem admiração por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João, por Barnabé, por João Marcos. Não. Então, deixemos aqui muito claro que, assim como estes personagens devem ser trazidos de forma lúcida para a nossa conduta atual, que refletirá no nosso progresso espiritual, assim se dará também a vivência de Jesus na crosta. Pois que do que adianta anualmente eu montar o presépio, eu lembrar dos símbolos da manjedoura, dos pastores, da estrebaria, se tudo isso não for montado dentro de meu coração diariamente, de maneira esforçada, então é preciso um esforço para que este hábito se repita e se consolide no terreno de minha alma, para que o verdadeiro nascimento se dê, se faça. Vamos, inclusive, perceber que tanto neste capítulo que estamos estudando essa semana, quanto no da próxima semana, Vinícius reforça essas imagens, essas ideias e nos convida para que então tiremos o Natal só do dia 25 de dezembro, 24, 25, e o possamos trazer para todos os dias, do 1º de janeiro ao 31 de dezembro do ano. E assim, continuamente, Cristo vai nascendo e renascendo na manjedoura de nosso coração. Fica, então, o significado de que a figura de Jesus e do seu Natal devem ser compreendidos por nós que estamos dedicando um pouquinho de tempo no estudo dos ângulos de Vinícius a respeito do Evangelho, além do fato histórico. Essa compreensão tem que extravasar o fato histórico e ele vai mostrar aqui para nós, inclusive, das interpretações sectárias, das divisões sectárias, porque o cristianismo, ou os cristãos foram se dividindo ao longo do tempo, mas o nascimento de Jesus continua sendo um só. Ainda que tenha cristão A, cristão B, cristão C, conforme a sua denominação, conforme o arrebanhamento que ele segue, o pastor segue sendo um só. Seu nascimento foi aquele, na manjedoura. Foi ali circundado por animais. Talvez tivesse por teto o céu estrelado. E José, Maria e os bons espíritos, seus amigos, companheiros de progresso e direção terrena, ali lhe acompanhando. Vinícius vai além e mostra para nós que o foco é na transformação íntima e na prática dos valores morais que este nascimento representa para nós, enquanto nos estudos da alma. Ele parte do fato que ficou no passado e traz este fato para o presente, para que ele se torne para nós uma reflexão enquanto consciência ou despertamento desta consciência em nós, já que o Cristo nasceu. O que nasce em nós quando nasce o Cristo em nós? E se ele nasce diariamente, o que precisa nascer diariamente, repetidamente? Vamos lembrar lá do versículo 10 do capítulo 10 do João. João, antes de entrarmos de forma explícita no texto de Vinícius, quando naquele versículo 10 do capítulo 10 de João, está descrito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim
para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nascimento é vida. E Jesus ainda ressalta vida em abundância que ele veio trazer. Fez-nos recordar também, nesta altura, a questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. Porque sendo Jesus o tipo mais perfeito que passou por essa terra, nosso guia e modelo, ele era o mais entendido e é o mais entendido sobre as leis de Deus, e por isso mesmo mais obediente. E os Espíritos dizem assim para nós que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, faz aqui para nós um convite muito acertado para a reflexão a respeito de lei. Porque a lei dos homens, que é também para ser obedecida, por vezes é utilizada como instrumento do medo, já que aquele ser, sabendo que se torna transgressor da lei, terá que ser punido. Será punido conforme os códigos penais, conforme ali toda a legislação. Mas a lei de Deus, sendo obedecida, traz-nos felicidade e não somente o cumprimento de um dever. E isso é de uma importância crucial para o nosso caminho enquanto espíritos rumo à pureza, rumo à depuração, rumo ao alto, rumo ao bem, com paciência, mas sempre encaminhando-se. Indica-lhe essa lei o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Então vamos perceber que os adeptos do cristianismo, como vai começar Vinícius do seu texto, se tornaram por vezes infelizes porque da lei de Deus se afastaram, não interpretando de forma lúcida, sensata e moral aquilo que Jesus veio do início ao fim na sua caminhada terrena nos apresentar. Vejamos. Os adeptos do cristianismo, diz Vinícius, infelizmente em sua maioria são sectários. Este mal, porém, é dos homens, não é da doutrina. O cristianismo é ainda falsamente interpretado e compreendido. Quando chegar a ser entendido e sentido, e você aí, querida amiga, amigo, que acompanha os nossos estudos com o livro na mão, vai perceber que o verbo sentir, ali sentido, está em itálico. Então, há um destaque que Vinícius fez a este verbo, porque, repitamos, diz ele, quando chegar a ser entendido e sentido tal como deve ser, todos, do Oriente como do Ocidente, do Norte como do Sul, confraternizarão em torno daquela cruz erguida há 2000 anos no topo do Calvário. Então, Jesus, visto desta forma, do nascimento constante no nosso coração, torna-se não mais um bebê na manjedoura, que era o coxo dos animais comerem, era ali o local onde os animais se alimentavam. Ele torna-se, embora essa mensagem remeta à profunda humildade, à simplicidade, por tudo aquilo que Jesus era e é, o Cristo de Deus, remete-nos à encarnação da verdade, da justiça e do amor. E que a verdade, a justiça e o amor não podem se fazer representar se não se iniciarem pela humildade, pela simplicidade. Os últimos sendo os primeiros, os humilhados sendo exaltados. Enfim, tudo aquilo que ele demonstrou coerentemente, não só em sua fala, como nos seus afazeres, nas suas transformações, nas suas produções, no tempo de seu ministério público. Onde esses elementos predominam, Jesus está presente. Onde imperam a hipocrisia e o egoísmo, ele está ausente. Então vamos reconhecer que realmente os cristãos nem sempre seguem o Cristo, embora se denominem assim. É preciso meditar sobre o ideal que o Cristo encarnou. Em certa altura das psicografias de Emmanuel por Chico Xavier, ele diz assim, o benfeitor, Jesus não é uma verdade para ser, não é uma personalidade para ser adorada, perdão, mas uma verdade para ser vivida. Há muita diferença entre uma verdade para ser vivida e uma personalidade para ser adorada.
porque nós tiramos aquele ser do pedestal, reconhecemos que estávamos em clima de idolatria, então oferecemos o lugar certo àquilo que é certo, ou seja, Deus no centro de nosso ser, e trazemos o nosso irmão maior, que é Jesus, para o nosso lado, aquele que nos encaminha, que se torna ponte, que nos pega pela mão, é o pastor que guia suas ovelhas e que consegue já ouvir este pastor. É um Jesus mais amigo, é um Jesus mais próximo. Também aquele destaque de renúncia, o grande romance de Alcione, em que fica a frase eterna: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, consideramos ser impossível a impregnação do Evangelho em nós, o seu entendimento, sua certa interpretação, em vias práticas que molde o nosso caráter, o nosso comportamento, se a Boa Nova de fato não passar pelo campo do sentir em nossas almas. O Evangelho não é só pão para o intelecto. Pelo contrário, muitas vezes ele confronta o intelecto, lhe desafia, apresentando que mais é para sentir do que para saber. E pelas vias do sentir é que realmente o espírito se burila, edifica em si mesmo as palavras da vida eterna e consegue então se transformar, se converter, se renovar para colaborar onde ele, digamos, se encontra plantado na atual encarnação. Então, se Vinícius está falando aqui para nós a respeito de sectarismo, o que ele quer dizer acima disso é que Jesus é universal. Jesus não criou uma escola filosófica, uma escola exclusiva. Essas divisões são provenientes dos que vieram depois interpretando e acertando parcialmente. Esse parcial fez com que surgisse um entendimento do Cristo ao modo de. Arriscamos, inclusive, a dizer que talvez seja por isso os evangelhos em número de 4. Isso os canônicos, para não dizermos dos apócrifos. Mas reconhecemos que talvez se estudássemos num só, correríamos o risco de ver o evangelho só ao modo somente de Mateus, somente de João Marcos, somente de João, somente de Lucas. E tendo a oportunidade de 3 sinóticos mais o de João, fazermos ali paralelos, comparações, questionamentos e reconhecemos que cada um de nós temos uma visão diferente do Cristo. Certa vez, um filósofo que se tornou muito famoso, inclusive em nossos dias, Friedrich Nietzsche, numa obra chamada O Anticristo, disse que de cristão somente o Cristo. Nós não podemos e não precisamos ir a estes extremos, mas fizemos questão de trazer aqui a fala dele para não complicarmos ou confundirmos ou deturparmos as palavras daquele pensador. E lá naquela obra encontra-se assim: a palavra cristianismo é um equívoco. No fundo existiu apenas um único cristão, e esse morreu na cruz. O Evangelho morreu na cruz. O que desde esse instante se chamou Evangelho era já o contrário do que Cristo vivera. Uma má nova, um disangelium. E mais à frente ele diz: de fato, nunca houve cristão algum. Ora, com todo respeito ao benfeitor, ao pensador, que certamente nas suas reflexões trouxe alguma benfeitoria para alguém, neste ponto não procede. Porque com o esclarecimento da doutrina espírita fica muito claro que não dá para ser cristão como o Cristo, na integralidade. Se nós formos ao item 100 de O Livro dos Espíritos, nós temos ali a resposta, o motivo, o porquê. Jesus é um espírito puro. Nós somos ainda espíritos em provas e expiações. Como é que eu vou pedir a uma criança pintar a Mona Lisa e que essa Mona Lisa fique igualzinho a que Da Vinci pintou?
Como é que eu vou pedir a uma criança que, pegando ali um bloco de mármore, o vá quebrando e trabalhando, a ponto de que fique o Davi como o de Michelangelo? É impossível. Então, o pensador não considerou essa questão, talvez porque ele não tivesse ainda os conhecimentos espirituais que a doutrina já nos banhou. Então, Jesus é guia e modelo? Sim, irrefutavelmente. Ele é espírito puro e nós somos imperfeitos. Logo, nós o copiamos imperfeitamente, naquilo que nós conseguimos, naquilo que nós já podemos, naquilo que nós alcançamos. O que fica como consolo, como esperança, como otimismo? É que, como a gente vai avançando na leira do progresso, nós podemos aproximar dele cada vez mais. Então nós vamos copiando ele melhor, vamos entendendo a sua guiança melhor, e isso faz uma diferença espetacular na nossa caminhada. Porque aquela criança que um dia esboçou a Mona Lisa com 5 anos, agora com 10 ela tem mais habilidade nas cores, com o papel, na replicação. Com 20 anos, mais ainda. Se ela já traz habilidade de outras vidas ou desenvolveu nessa o dom para a arte, da pintura, então fica belíssimo, fica mais próximo. Até que chega um ponto que a gente vai dizer, não dá para saber qual é qual. E assim vai acontecendo conosco. Não porque vamos copiando, mas porque nós nos tornamos habilidosos naquilo que aprendemos de alguém. Nesse ponto, então, creio que os irmãos e as irmãs que nos ouvem estão conseguindo captar, é neste ponto que nós temos que nos ver como cristãos. Falhamos ao longo da história, dividindo, deturpando? Sim. Ainda hoje também. É um momento complicado da existência da Terra, possivelmente, de transição, as lutas entre sombra e luz dentro de cada um, mas é possível considerar que o cristianismo ele se torna dinâmico dentro de nós quando eu considero que eu preciso e posso me aproximar do Mestre. Eu devo ficar em torno do Mestre, considerando que ele está ali no centro, como aquela luz que alumia, que aquece. E por isso mesmo, dali eu não posso me afastar, pois aí eu só tenho a perder. Jesus, diz Vinícius, é uma realidade e ao mesmo tempo um símbolo. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. Onde predominarem esses elementos, ele aí estará, embora não hajam invocado seu nome. De outra sorte, onde medra e impera a hipocrisia, a iniquidade e o egoísmo sob suas multiformes modalidades, ele em tal meio não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, então nós já lembramos das palavras do Evangelho. E fica muito claro que o fato de se considerar cristão não nos faz necessariamente cristãos. Dizer-se nem sempre significa ser. Então é sempre um exame de consciência contínuo, e daí a figura do nascimento, Jesus e seu Natal, que é o título do texto, para que nós passemos sempre em análise o quanto nós estamos coerentes, compatíveis com a boa nova que nós pregamos. A boa nova é sempre boa e sempre nova, que o Evangelho continua sendo a perene novidade do mundo. Ainda que sejam desbravados os mares, o espaço, as terras selvagens, ali está a grande fronteira, a última fronteira, que é a do Evangelho. Porque quando o ser humano entender o Evangelho como terra a ser desbravada, terreno a ser conhecido, que plantando dá, que as frutas que ali derem é de seu direito serem consumidas, aí ele perceberá que é a maior viagem de todas, que é a viagem para dentro de si mesmo, que lhe proporcionará forças para o encaminhamento rumo ao alto. Então é lindo, é belo isso. E isso a gente vai descobrindo devagarinho,
porque, como nós falamos, é também do campo do sentir. E, aproveitando esta fala de Vinícius, quando ele fala a respeito que muitos locais que se dizem cristãos, ou muitos locais onde medra e impera a hipocrisia, a iniquidade e o egoísmo, sob suas multiformes modalidades, ali, por mais que se diga que há o Cristo, não há, é necessidade nossa reconhecer que os ensinamentos dele, do Cristo, são tão ainda desconhecidos e mal dominados que muitas das coisas que nós falamos, que é do cristianismo, que é cristão, que é do Cristo, são justamente o contrário daquilo que ele fez, daquilo que ele pregou, daquilo que ele deixou para nós como ensinamento. Por vezes está mais associado àquilo que foi utilizado como figura Satanás, o maligno, o diabo, o adversário, enfim, do que do próprio Cristo. Então, a gente tem que sair dessa confusão de símbolos para sabermos bem quem é o nosso mestre, quem está nos ensinando de fato, para nós não entrarmos naquela estrada perigosa de servir a dois senhores. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, muito cuidado. Será que aquilo que nós estamos dizendo que é do Cristo é realmente do Cristo? Ele ensinou aquilo? Estamos lendo aquilo das palavras que foram deixadas pelos discípulos que com ele conviveram, que são ali da primeira hora? E o mais importante, estamos interpretando corretamente? Porque se formos todos pela via da interpretação pessoal, cairemos não no campo da análise, mas do achismo. Então eu acho isso e ponto final. A verdade minha se torna absoluta, esquecendo-se de que eu interpreto conforme o meu viés, conforme o clima emocional em que me encontro, o meu humor e a bagagem evolutiva que eu tenho trazido até aqui. Então temos que tomar muito cuidado. Por isso o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Se ficarmos somente numa dessas situações, ele fica muito ainda aquém de efeito em nós mesmos. É ter o melhor em nossas mãos e tornarmos ele como algo acessório, subsidiário, e não a prioridade. Diz Vinícius: Jesus não é, como se imagina comumente, criador de determinada escola, nem fundador de certa religião, como nós já falamos. Ele é o revelador da lei, o expoente máximo neste mundo da vontade divina. A vontade dele estava associada, atrelada com a vontade do Pai. Sua missão não teve início em Belém e finalidade no Gólgota, não. Ele vem desde que o mundo é mundo. Ora, como não recordar aqui das palavras de Emmanuel? E essas palavras aqui de Vinícius foram escritas antes de ir a caminho da luz. Sua missão não teve início em Belém e finalidade no Gólgota. Ele vem desde que o mundo é mundo, inspirando a humanidade, orientando e apacentando este rebanho no desempenho do mandato que o Pai lhe confiara. Jesus é a luz do mundo. É Vinícius recordando o versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de João, onde encontra-se: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha o complemento. A luz da vida. Assim como o sol não ilumina só um hemisfério, mas distribui à terra toda seus benefícios, assim o pastor divino apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. Bom, se Vinícius falou a respeito de pastor e de ovelha, recordamos que Vinícius gosta sempre de citar, ainda que indiretamente, fazendo menções discretas ao Evangelho de João. Teremos então que ir ao capítulo 10 do Evangelho, dos versículos 1 ao versículo 7, onde lembraremos melhor de Jesus enquanto nosso pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta,
no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Um parêntese. Conhecer a voz do pastor é saber realmente se aquilo procede do Evangelho, se não é o contrário mascarado de Evangelho, se não é a mentira vestida de verdade. Mas, de modo algum, segue João, nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ora, como dizer que é cristão, como dizer que é proveniente do Cristo? Tudo aquilo que fere a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Como dizer? Que fere a lei de progresso, a lei de adoração, a lei de trabalho. Recordem-se que lá no início, quando nós apresentamos um versículo bíblico a respeito de Jesus, dele ter trazido para nós vida e vida em abundância, em seguida nós já destacamos a questão 614 a respeito das leis de Deus. Então cabe aqui um destaque nos favorecendo na seleção, nos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para saber se realmente aquilo que diz ser, realmente é. E isso começa em nós, isso parte de nós. Mas vai seguindo, benfeitor. Jesus não é, então, como se imagina comumente, este criador de várias escolas, não. Sobre as Índias, a China e o Japão, como sobre a Europa e a América, paira o Espírito de Jesus velando pela obra da redenção humana. Olha a visão do benfeitor. Sobre a Índia, a China, o Japão, em toda parte está Jesus, porque ele é pastor de todas, de todos. Mais à frente, no próximo parágrafo, já o grande Paulo dizia, onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Será que o Cristo ia querer que todas as ovelhas fossem iguaizinhas uma à outra? Não tem como. E tanto não é que aquela que se desgarrou, ele foi atrás do bom pastor, resgatou-a e trouxe de volta ao aprisco. É Vinícius destacando o versículo 17 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus jamais constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. Nós não somos obrigados a crer deste ou daquele modo. Nós somos convidados a sentir Jesus, a estudar a sua mensagem e ver se realmente estamos com ela compatíveis, transformar a nossa vida através dela. O convite do Cristo através da Boa Nova a nós é um convite de espírito para espírito, de coração para coração. Portanto, o convite do Cristo ele é sempre individual. Quando Jesus alcança uma casa, alcança um lar, e ali busca também fazer morada, ele convida a família através de um a um. Não são todos de uma vez só e do mesmo tipo, porque cada coração encontra um estágio da jornada evolutiva. Então cada coração vai entender, sentir e externar Jesus do seu modo. O que nós não podemos é deturpar esta mensagem, utilizando o nosso bel prazer, manipulando para a satisfação de nossos caprichos e muitas vezes falando que aquilo é, sendo que é justamente o contrário daquilo que ele nos ensinou. Isto é muito grave, isso traz efeitos muito sérios para a criatura e efeitos dolorosos. Tocava Jesus o íntimo do homem, procurando despertar o que ali havia de bom.
Salvava pela educação, porque educar é despertar os poderes latentes do espírito, dirigindo-os à conquista desse ideal de perfeição que antevemos através do belo, do justo e do verdadeiro, e pelo qual tanto anseia nossa alma ainda cativa e obscura. Nessa altura, nós nos recordamos de alguns convites que Jesus fez, como ele faz para nós também, já que nós estamos falando que o seu chamado é individual, de irmão para irmão, de coração para coração. Então, no capítulo 9 de Lucas, dos versículos 23 a 25, nós lemos o seguinte, por exemplo: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. E siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Também, depois vamos ver aquele convite ao jovem rico. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele, pouco antes, havia dito que cumpria toda aquela lei mosaica que Jesus lhe apresentou, que ele era conhecedor da lei, que era possivelmente um jovem muito religioso, por isso conhecedor. Mas havia um ponto na sua alma que ainda não tinha sido bem trabalhado. Era que a materialidade ocupava um local central que só Deus pode ocupar. Então, ainda que ele obedecesse à lei, ele não era entendedor de Deus. Então, não se fazia digno do reino. Ele precisava ainda trabalhar algumas coisas em si para que pudesse então desapegar e não sofrer. Olha a sabedoria de Jesus. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele poderia ter dito: vai e dá tudo aos pobres. Mas Jesus diz: vai e vende tudo. Porque vendendo, ele ainda multiplica mais o valor de seus bens, porque ninguém vende para ter prejuízo. Vende para ganhar mais, ter lucro. Então, mais ainda ele teria o que dar aos pobres. E já começaria o seu processo de desapego sem grandes traumas, sem sofrimento. Porque vendendo, ele ainda teria a oportunidade de ir desapegando aos poucos. Jesus é magnífico. Mateus apresenta para nós um pouco à frente, agora no versículo 27, um questionamento de Pedro após esse momento, quando ele pergunta ao Cristo: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Que Jesus já havia dito muitas vezes o que estaremos recebendo ao segui-lo. Mas compete a cada um de nós percebermos o que neste momento, seguindo Cristo, já temos recebido. E veremos então que é muita coisa. Muita, muita coisa. Porque se as circunstâncias não talvez tenham mudado, nós já temos trabalhado diferente, cada uma que se apresenta à nossa tomada de decisão, ao nosso dia a dia. Agora, como antes, talvez as doenças cheguem, as preocupações, os medos, os desejos, mas nós já agimos diferente de antes de conhecermos o Evangelho. Então, muito nós temos recebido já. Jesus nasceu em Belém há cerca de 20 séculos, mas esse nascimento, como tudo mais que com ele se relaciona, reveste-se de perpetuidade. O nascimento do Cristo, então, em nós, de Jesus, é perpétuo. O Natal do Mestre é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje e será de amanhã. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito do Cristo ignoram em verdade que ele nasceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegamos a entendê-lo, é que chegaremos a entendê-lo, já em seus ensinos, já no que respeita à sua missão neste orbe. Então, Natal como fato interno e perpétuo, porque como vamos encontrar no versículo 21 do capítulo 6 de Mateus, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vinícius vai seguindo, vai apontando para nós, por exemplo, que nascer é iniciar,
é dar começo a uma existência em determinado meio. Então sempre há tempo e é tempo de recomeçar, de renascer, de iniciar. Todo fim representa o início de um novo ciclo. Então não desanime, não permita que as atribulações da vida lhe abram as portas do desânimo, como diz André Luiz, porque é justamente através desses desafios, dessas atribulações, que a vida se vale para que nós nos melhoremos em habilitação e resistência. Consideremos então, como Vinícius diz aqui para nós, particularizando o advento do Messias, algumas questões que nos ajudarão a trazer este nascimento do Cristo de forma prática para os nossos dias. Que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Tem dias que será que talvez eu nem me lembre disso? Não sinto ele nascer em mim? Ao estender a mão ao irmão, a uma palavra amiga, a um silêncio caridoso? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Que relação existe? A quantas eu ando em relação à humildade? Quanto eu tenho andado aberto à conquista das virtudes? Se o meu pensamento é universal ou ainda discriminatório? Se trato meus irmãos de igual para igual? Que veio Jesus fazer à terra na parte que nos toca? Porque ele não veio só para Pedro, Tiago, João, só para os do Sinédrio ou para os orgulhosos romanos. Não. Ele veio para você, para mim, para nós todos. Porque ele nos toca. E nós? Nós temos tocado Cristo? Nem que seja na barra da sua túnica? Se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade em nós mesmos, influindo positivamente em nosso caráter, que importância pode ter no que nos diz respeito? Não tem importância. Ou outras coisas têm mais importância do que isso, que deveria ser o mais importante. Até que então ele destaca: se permanecemos alheios ao Natal de Belém, quanto à sua eficiência em nossas almas, tudo o que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será vão e vazio. Será simplesmente o mero exibicionismo das festas de fim de ano. Que uma vez passada essa festa, Jesus vai para a gaveta novamente. E ele nem nunca de lá devia ter saído, porque o lugar dele é no nosso coração. Então ele sempre ali mora e dali talvez ele se apresente, mas sair nós não deixamos, porque em cada coração ele há de habitar. Ao contrário das hospedarias de Belém, diz Vinícius, tratemos de arranjar lugar em nossos corações, para recebermos condignamente o divino hóspede, que há 2000 anos bate às nossas portas. Chega ele então à conclusão do texto para reforçar as ideias que trabalhou conosco. 25 de dezembro. Aos homens de todos os credos, aos adeptos de todas as escolas, aos partidários de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações, a data vem rememorar a Boa Nova. Jesus nasceu. Nasceu há 2000 anos quase, mas que importa o tempo se existem inúmeros corações onde o Senhor ainda não reina? Que importa se ele nasceu há 2000 anos, se hoje, na hora que eu precisei socorrer o meu irmão e não socorri, ele não nasceu? Se na hora que eu estava desesperado, pensando somente nas minhas forças e desconsiderando o poder da prece e do auxílio alto, ele não nasceu? Que importa? Deixa de importar o fato histórico se ele não nasce em nós na hora que vamos no fundo do nosso ser buscar os recursos que nós já recebemos, já conquistamos e temos direito de usar. É preciso que o Redentor impere na terra, firmando nela o reinado divino, isto é, que o Cristo habite em cada um de nós, conquistando completamente o coração humano. É mister que, como disse Paulo, aqui Vinícius destacando o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, especialmente o versículo 24 a 28, Jesus entregue o reino ao Pai depois de haver destruído todo o domínio do mal, todo o poder das trevas. Mas é parar de colocar o mal e as trevas no endereço do outro. Ninguém muda o outro. Vamos mudar a nós mesmos.
e o outro por si só vai de fora para dentro, mas principalmente e especialmente de dentro para fora, se burilando. Como nesse particular muito resta a fazer, cumpre, portanto, que anunciemos esta nova, sempre palpitante aos homens de todos os credos, aos adeptos de todas as escolas, aos partidários de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações. Nasceu o Redentor da humanidade, aquele cujo verbo saturado de amor e cuja fé resplandecente de luz hão de vencer e triunfar, implantando na terra o reinado da justiça. Erguei a fronte, pois, ó vós que sofreis, enxugai o pranto, ó vós que chorais. Tende bom ânimo, ó vós que desfaleceis vítimas das iniquidades do século. Arrependei-vos, ó vós que viveis no pecado, nesse desvio das leis divinas, essas leis que são para a nossa felicidade. Jesus nasceu, soou a hora da justiça, raiou a aurora da liberdade, abriu-se o dique da divina graça. Que seja para nós, amigo, amiga, sempre Jesus nascendo em nossos corações. E a vida, então, nascerá de forma diferente, mais feliz, mais nova, mais lúcida, mais ligada com o alto em tudo aquilo que nós tivermos que passar e naquilo que nós temos condição de transformar. Que o Mestre seja sempre conosco. Muita paz.